Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força. Estamos chegando no finalzinho de um ano com a Bíblia. Obrigada a você, meu irmão, obrigada a minha irmã, não é? Porque vocês estiveram conosco, ainda estão conosco. Precisamos também contar com vocês durante o próximo ano. Estamos buscando em Deus a orientação para poder estar assim, dando o melhor de nós para Deus e para você também, entendimento espiritual acerca da palavra de Deus, porque nós não podemos abandonar a leitura, a meditação. Não vamos estar fazendo um novo ano com a Bíblia, já fiz também em 2017, mas nós vamos estar aproveitando sim todo o ano que nós fizemos, todo este trabalho. E você que deseja receber um ano com a Bíblia, esteja deixando o seu WhatsApp no nosso canal, e todos que já confirmaram comigo que querem continuar fazendo, eu também vou fazer, viu? Juntamente com vocês, a leitura novamente da palavra durante o próximo ano. Glória a Deus por isso, porque a palavra se renova na leitura e na meditação, e temos certeza que Deus vai falar coisas novas para nós. Que Deus abençoe vocês, fiéis a Deus e a nossa vida, ao nosso trabalho. Deus guarde vocês debaixo da sua poderosa mão. Amém? Amém. Então, Apocalipse 10 a 14. Que você, se ainda não leu, esteja lendo no dia de hoje. Então nós podemos ver que entre o sexto e o sétimo selo, não é, lá no capítulo 7, nós vimos que aconteceu o interlúdio, aquela pausa que toca uma música mínima, pequenina, entre uma peça e outra, entre uma composição e a próxima parte da composição, entre duas partes, na verdade. E assim, entre o sexto e o sétimo aconteceu, e aqui também agora, no capítulo 10, nós vamos ver que vai estar acontecendo entre a sexta e a sétima trombetas. Um intervalo ainda aqui muito maior, que vai de Apocalipse 10, 1 até Apocalipse 11, 14. Então, tanto quanto no momento da abertura do selo, como também agora aqui, com o toque das trombetas, no caso, tanto com o selo como também agora com a trombeta, nós vamos ver, não é, que vai abrir revelações do Senhor ainda para João, entre a sexta e a sétima trombetas. Interlúdio, né, como já falamos, vai acontecer aqui duas visões preparatórias, ou seja, Apocalipse 10, versículo 1 até o Apocalipse 11, versículo 14. E assim como foi com o sexto e o sétimo selo, como já falamos no capítulo 7, vai também estar compondo aqui duas visões, assim também entre a sexta e a sétima trombetas, porque assim era necessário esse preparo para o soar da última trombeta. Então aquele interlúdio, então vai acontecer algo entre a sexta e a sétima trombetas. Glória a Deus! Então vamos ver logo no começo, versículo 1 do capítulo 10, que diz: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Então nós podemos ver que há uma relação com esse versículo também com Apocalipse 1, quando vai estar falando, não é, da glória do Cordeiro, do Messias, então do Cristo glorificado. Só que aqui nós estamos vendo e podemos entender que João vai dizer um outro anjo, um anjo forte. E no capítulo 1, versículo 16, diz assim: E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, falando aqui verdadeiramente de Jesus.
Então aqui João vai dizer um outro anjo ele teve na visão dele, ele está relatando como ele viu e ele escreve e ele diz justamente assim, forte, vestido de uma nuvem. Nós podemos ver que em várias vezes na Bíblia aparece como se fosse um veículo para os anjos ou para seres celestiais, uma nuvem. Podemos ver isso em Salmo 104, versículo 3, Daniel 7, versículo 13, Atos 1, versículo 9, 1 Tessalonicenses 4, 17. Estejam lendo essas passagens para que você tenha maior entendimento do que estamos dizendo aqui neste momento. Nós sabemos que não estamos fazendo um estudo, por isso nem todas as passagens eu vou estar lendo, nem vou estar relatando. São os textos do dia, uma mensagem, uma meditação ou outra, nós escapamos e vamos em outros versículos, lemos, mas realmente aqui não estamos fazendo estudo, estamos fazendo uma breve meditação acerca dos textos de hoje. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos ver também, se nós formos buscar no grego, que a palavra não é ali mais para pernas do que para pés, colunas para as pernas, falando sobre pernas. E o rosto era como o sol e os pés como colunas de fogo. Então seria aqui, na verdade, pernas, não é? Nós sabemos que na tradução ou na transliteração, às vezes foge um pouco da palavra para o nosso entendimento, mas o contexto dá muito bem para nós entendermos, porque está na palavra e é o Espírito Santo que nos mostra todas as coisas e nos ensina. Então podemos ver que esse ser era um anjo forte, um anjo poderoso enviado pelo próprio Deus. E ele vai dar nesse interlúdio um livrinho a João, vai mandar que João coma esse livrinho. E o livro aqui não é aquele livro selado que João viu, não é que ninguém podia abrir, mas houve alguém que pudesse sim abrir, que pôde abrir na visão de João, que é o próprio Cordeiro que fora morto, mas estava vivo, nosso Senhor Jesus. Mas é uma pequenina porção de algo, de um propósito que está, não é, na mão do Senhor, na mão de Deus. Então ele vai ver aqui verdadeiramente um pergaminho, mas é um pequeno fragmento para ser revelado. Então nós podemos ver que esse anjo vai estar com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Que você pode entender, nós podemos entender a magnitude do poder, a supremacia sobre a terra, a supremacia da autoridade do céu sobre toda a terra. Vozes ditas pelos 7 trovões, mas ali o Senhor vai dizer a João que não escreva. O anjo forte vai levantar a mão ao céu e vai declarar que não haverá mais demora. E cremos sim que é a hora do juízo. Isso sim que importa. Então os juízos de Deus virão nesse momento aqui, como João viu em sua revelação sobre a terra. E João precisava digerir aquelas ideias, doce e amargo, misericórdia de Deus, mas também dores e sofrimentos, tristezas. Não é fácil. Quantas vezes nós temos a doçura da palavra de Deus, que é mel para nós, estamos felizes lendo a palavra, estamos na congregação, estamos alegres com o Senhor, levantando as nossas mãos, orando, intercedendo, mas ao mesmo tempo vem o dissabor, o amargor de pensar nesses que não têm Jesus, que fazem parte da nossa família, fazem parte dessa humanidade e que verdadeiramente ainda não tem Jesus como Salvador, e termina isso ficando muitas vezes como algo amargo em nós, mas nós temos o doce, o mel, a palavra, vamos pregar, vamos testemunhar. Então João precisava assimilar tudo aquilo ali que ele estava vendo para também depois estar transmitindo. Então no capítulo 11 nós vamos ver o santuário e as 2 testemunhas. Então vai continuar ali o intervalo entre a 6ª e a 7ª trombetas. Vamos ver mais 2 cenas, não é? Que vão mostrar a proteção de Deus para os fiéis, e ainda também que os fiéis sofram agressões dos inimigos de Deus e percam até as suas próprias vidas. Uma coisa é certa, a vitória final é de quem? Dos servos do Senhor, dos filhos do Altíssimo. Aleluia! A vitória é certa na sua vida, meu irmão. Irmã, a vitória é certa, creia nisso. As dores, as aflições, mas creia, Deus vai estar
mudando toda essa situação, e no final, você, meu irmão, você, minha irmã, nós glorificaremos ao Senhor. É para você que é santuário de Deus. Quem é o santuário de Deus agora? Somos nós. No Novo Testamento é a Igreja de Cristo, que está fundada sobre a pedra angular, sobre Jesus. Os átrios estão aí para os povos, para as nações, para aqueles que não servem a Deus, para os gentios. Por isso nós devemos, como santuário do Senhor que somos, e colocarmos diante de Deus as vidas que estão perambulando por este mundo sem salvação, para que também Jesus como Salvador e possam assim também estarem fazendo parte do povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas aqui nós podemos ver que vai haver consolo nessa medição, que vai haver santificação. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Os adoradores vão ser separados dos gentios. Você adora o Senhor, você não pode se misturar com aqueles que não o adoram. Você pode orar, você pode se misturar para pregar a palavra, misturar no sentido de estar até no meio para testemunhar, para pregar a palavra, mas não se misturar com as suas ações, com os seus atos. Os nossos, e demais homens precisam de nós, precisam participar também da vida com Deus, e também que eles possam ser, através de nós, nosso testemunho, santuário para o Deus vivo. No capítulo 12 nós podemos ver João vai ver um dragão. Que cena, não é? Que imagens, na verdade, João viveu ali na ilha de Patmos. Um grande dragão, ele vai estar ameaçando uma mulher e seu filho, e nós podemos ver aqui tentativas de Satanás de destruir a igreja de Jesus e seus fiéis, mas ele não vai conseguir. A igreja permanece de pé, a igreja permanecerá de pé, e João vai, escrever sobre a guerra no céu e sobre os reinos deste mundo que na verdade lutarão sempre até o último dia contra os seguidores de Cristo, contra a igreja. No capítulo 13 nós vamos ver o simbólico, e o profético. Nós podemos ver a besta, quando essa palavra aparece na Bíblia, pode significar duas coisas, ou poder religioso ou político. São profecias interligadas, nós podemos ver com as de Daniel, que se você ler, você for estudar, você for se aprofundar, você vai ver a ligação entre as profecias de Apocalipse e o livro de Daniel. Então, para interpretar o método aqui, deve ser o método historicista. Que método é esse? É o método que você pode estudar a Bíblia juntamente com a história, e você vai vendo que a Bíblia se cumpre na própria história, e a própria história prova o cumprimento da palavra de Deus. Então, Apocalipse 13, nós vamos ver que vão estar fazendo menção aqui das duas bestas, uma que emerge do mar, nações, povos, e outra da terra. Besta significa poder religioso, como já falei, poder político, como já disse. Então a primeira besta pode estar representando aqui o poder religioso, e a segunda pode estar representando o poder político. Então vamos entender que haverá uma união, firmando assim um poder político, um poder religioso. Nós estamos vendo coisas acontecendo na Europa, nós temos visto coisas acontecerem que, se percebermos bem, se prestarmos atenção, vamos ver que já está o começo dessa profecia. Mas o que cabe a você e a mim é pregar o evangelho, é testemunhar do amor de Deus, é estar livre para que naquele grande dia você suba com a igreja de Cristo. Nós vamos orar por esses que estão no mundo, que precisam do Senhor. E o capítulo 14, nós vamos ver a visão de João, agora vai ser a do Cordeiro de Deus, com os 144 mil que tinham os nomes de Deus e do Cordeiro gravados em suas testas. João vai descrever, o som de música, a alegria e a santidade dos remidos. Jesus é um vencedor, e assim como vencedor, ele vai se mostrar ali sobre o Monte Sião. Jesus derrota todas as forças, ele derrota os inimigos, ele derrota quem aparecer pela frente, que for contra a sua palavra, que for contra o seu sacrifício, que for contra a verdade da palavra, da Bíblia. Seja o diabo, seja o anticristo, o falso profeta, todos serão derrotados pelo nosso Jesus.
e também aqueles que de livre vontade não querem servir ao nosso Deus. 3 anjos ainda vão proclamar os juízos de Deus, virá a ceifa da terra, porque a terra já está preparada para a ira de Deus. Continue nos abençoando, que nós possamos fugir da ira de Deus, abraçando a palavra, buscando a santidade, estando em comunhão com Deus todos os dias. Deus abençoa a tua igreja, fortalece o teu povo, liberta-nos, Senhor Deus, das coisinhas deste mundo, que os nossos olhos estejam voltados para as coisas grandes, as coisas do reino, que nós possamos estar buscando em ti, Senhor, a santidade, a pureza, para que aquele dia, o grande dia, não venha nos pegar, ó Deus, de surpresa, mas que nós possamos também, com o Senhor, buscando pela santidade, a vida espiritual, receber do Senhor também as bênçãos necessárias, suprindo assim todas as nossas necessidades. Cremos nisto, ó Deus, porque nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Então todas as bênçãos já estão sobre nós. Obrigado, Senhor, porque a bênção maior está sobre o teu povo, que é a salvação, a vida eterna garantida. As demais coisas, com certeza, meu Senhor, são e serão acrescentadas. Muito obrigado, Pai. O teu nome está em nós, porque somos o teu santuário na terra. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.